Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. Assim está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui está uma palavra escrita pelo apóstolo Pedro, aqueles irmãos que haviam sido dispersos e estavam indo de lugares em lugares, certamente por ocasião das pressões, das perseguições ou ameaças que estavam enfrentando, e eles iam procurando lugares para, como que diz, escaparem com vida. E estas pessoas eram aqueles que tinham crido no Senhor Jesus, estavam servindo a Ele, e como Jesus disse, quando numa cidade não for possível, que deveriam dirigir-se para um outro lugar, uma outra cidade. Eles estavam fazendo assim, e aonde quer que chegasse, eles estavam anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que vidas também viessem a dedicar a vida ao Senhor Jesus. Eles enfrentavam essas dificuldades e, como sempre, numa situação desta, podem surgir as ansiedades. E ansiedade é algo que procura muitas das vezes encontrar lugar no coração das pessoas. Elas ficam ansiosas e para uns a ansiedade os acelera nas suas atividades, para outros a ansiedade os paralisa e eles ficam inertes, sem mexerem-se por conta da ansiedade. Ansiedade traz várias situações, se revelam na vida das pessoas e elas ficam detidas por determinadas situações. Então é com razão que, quando o apóstolo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, o que é que nós devemos fazer com a ansiedade? A nossa ansiedade, devemos lançá-la sobre o Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo seja conhecido através das petições que se fizerem ao Senhor. E aqui o apóstolo diz: lançando sobre ele, colocando sobre Jesus, depositando diante dele as nossas ansiedades. E ele conclui dizendo: porque ele tem cuidado de nós. Então, em saber que Deus cuida de cada um de nós e cuida da melhor maneira possível que podemos entender, e nós atravessamos momentos em que esta ansiedade, estas preocupações, problemas, ou seja lá o que for, procura encontrar lugar no nosso coração, nós temos que recorrer ao Senhor Jesus. É o único que pode nos ajudar nestes momentos em que estivermos atravessando pela ansiedade. A ansiedade, ela preocupa. A ansiedade desperta na pessoa algumas atitudes que, em sã consciência, ela não tomaria. Mas por estar ansioso, esta ansiedade, às vezes tira a fome, tira o sono, tira o foco, tira todas as coisas necessárias e importantes da vida, e muitas das vezes a ansiedade está ligada a algo que nem vai acontecer. Mas como se coloca no coração, aquilo fica variável na vida da pessoa e ela fica totalmente preocupada, porque a ansiedade traz preocupação. Preocupar-se é ocupar-se com algo que ainda não aconteceu e talvez nunca vai acontecer. Mas as pessoas pegam para si estas coisas e querem, com as duas mãos, segurar a situação e tentar resolvê-la. E na maioria das vezes, a solução não está em nós. A solução está em Deus. Deus tem solução para todo e qualquer problema que nós estivermos atravessando ou vivenciando. Nós, muitas das vezes, só fazemos criar problemas.
Mas quem tem a solução correta diante dessas situações que atravessamos é o Senhor nosso Deus. É Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que acalma o nosso coração, é Ele que tranquiliza a nossa mente, é Ele que fortalece o nosso espírito, é Ele que nos encoraja e abre os nossos olhos para que possamos entender o seu propósito e não se deixar levar por uma situação de momento que quer atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor Jesus. E a ansiedade é uma destas coisas que, quando vem e estabelece-se no nosso coração, ela com certeza vai nos trazer algum tipo de prejuízos. Então nós precisamos estar sempre dispostos ao Senhor, atentos para discernir a ansiedade e buscarmos no Senhor Jesus a solução, a resposta, o livramento daquele estado de coisas que estejamos enfrentando. Quando olhamos por este ponto sobre a ansiedade, existem pelo menos 7 coisas que podem despertar em nós a ansiedade. E todas estas 7 coisas, quando elas manifestarem-se na nossa vida, nós precisamos recorrer ao Senhor Jesus e colocar sobre ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando colocamos a nossa ansiedade ou preocupação sobre o Senhor Jesus, na confiança de que dele haverá uma solução, uma resposta, nós podemos descansar tranquilamente diante da presença do Senhor, e aquilo que estava nos afligindo, nos preocupando, nos perturbando, deixa de ter aquela força, porque nós agora estamos centrados na pessoa do Senhor Jesus, e Ele está cuidando da nossa vida e provendo o melhor para o nosso viver, em vista de situações que estamos enfrentando. E a primeira coisa que nos traz uma ansiedade são os nossos temores, os medos que muitas das vezes se afloram na nossa vida por alguma situação, por alguma coisa que aconteceu, ou está para acontecer, ou acontece com um terceiro, e nós logo ficamos com aquela preocupação que pode também acontecer conosco, e isto então vai nos enchendo de ansiedade. E o conselho sábio da palavra de Deus é: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então nós temos a liberdade de lançar em Jesus aquilo que nos causa ansiedade e desequilíbrio. E quando assim fazemos, nós temos que atentar para o que escreveu o salmista, dizendo o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Você pode entregar o caminho ao Senhor, você também pode entregar as suas ansiedades ao Senhor e confiar nele, e esperar que virá de Deus uma solução, uma resposta para aquela ansiedade. E a primeira que eu disse aqui são os nossos temores, aquilo que nos causa medo. E o medo paralisa, o medo desvirtua, o medo traz preocupações profundas. Então nós temos que chegar diante do Senhor com estes temores e colocar diante dele. Os discípulos, quando estavam em alto mar, e que o vento e as ondas se agitaram e eles ficaram preocupados, e Jesus veio ao encontro deles, eles com medo, no temor, eles gritaram: mestre, salva-nos, que estamos perecendo. Como que diz? Nós estamos morrendo, não temos uma saída. Era o temor, era o medo, e aquilo causou ansiedade, que eles queriam uma resposta rápida. Jesus
levanta-se e diz: por que temeis, homens de pouca fé? E depois, então, ordena ao vento e ao mar que se aquiete, que se acalmem. Tudo fez bonança. Então aí está o segredo de colocar as coisas nas mãos do Senhor Jesus. E Pedro, então, que foi um daqueles que estavam naquele dia também amedrontado, ele agora, depois de passar pela experiência, ele escreve estas palavras: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, em primeiro lugar, devemos lançar os nossos temores, os nossos medos. Em segundo lugar, devemos lançar diante do Senhor as nossas perguntas, porque nós temos muitas coisas que precisamos saber, então temos perguntas. Os discípulos, quando viram a estrutura do templo, a beleza do templo, foram a Jesus com as suas perguntas: mestre, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus então responde a pergunta deles. Então a ansiedade também, ela se mostra através dos questionamentos que nós temos, as nossas perguntas. E não encontramos respostas em nós. Há pessoas que sempre dizem: a pergunta está dentro, a resposta está dentro da própria pessoa. Nem tudo. Existem respostas que estão em Deus e vêm de Deus para o nosso coração. Aí sim. Existe algo que está em nós? Sim, mas não é tudo. Muitas coisas só virão a resposta quando nós nos voltarmos para Deus e lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade, as nossas perguntas diante do Senhor. Então, dele virá uma resposta satisfatória para a nossa vida. O terceiro problema que nos causa ansiedade são as enfermidades, os males do corpo físico, a variedade de enfermidades. E muitas das vezes, algumas delas não encontram resposta na medicina, não encontram uma solução. Mas estas enfermidades que vêm sobre nós, que não são nossas, mas vieram para o nosso corpo, nós temos que levá-la a Jesus. Jesus veio para curar toda e qualquer enfermidade. Há muitas pessoas que dizem: a minha enfermidade, a minha enfermidade. A enfermidade não é nossa. A enfermidade vem ao nosso corpo, mas ela não é propriedade nossa. E da mesma maneira que ela veio, quando recorremos a Jesus, ela tem que bater em retirada. Ela tem que cessar. E o nosso corpo precisa desfrutar de saúde. Mas só quando nós levamos as enfermidades que vêm sobre nós ao Senhor Jesus. Enfermidade traz ansiedade. E como traz? Mas não está em nossas mãos a solução. Está em Deus. Então devemos recorrer a Ele, colocar diante do Senhor nosso Deus, e Ele então terá uma solução. Porque o apóstolo escreveu: Ele tem cuidado de nós. Deus não nos deixa, Deus não nos abandona, Deus não nos despreza. Ele está sempre pronto, Ele está sempre disponível a ouvir o nosso clamor, o nosso pedido de socorro, e Ele vem ao nosso encontro para nos ajudar e nos fortalecer. Mas a terceira situação que nos causa ansiedade são as dificuldades que encontramos na vida. Dificuldades surgem. E quando olhamos a um lado e ao outro, não encontramos um meio, um caminho para uma solução, para resolver aquela dificuldade. E quanto mais queremos resolver, mais as dificuldades se avolumam na nossa vida. Mas tem um segredo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança também sobre o Senhor as tuas dificuldades, porque o Senhor tem para elas também uma solução. Essas dificuldades todos nós enfrentamos,
Parece que tudo vai bem, de repente surge alguma coisa que não está em nós a solução. São as dificuldades e trazem ansiedade, porque queremos ver a coisa resolvida e não conseguimos por onde começar e por que caminhos entrar para ter a solução. Mas, quando colocamos sobre o Senhor, lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, Ele tem cuidado de nós. Mas, em quinto lugar, nós precisamos levar também diante do Senhor as nossas necessidades. E todos nós passamos por momentos de necessidades, de privações, da falta, do mínimo, do básico para a nossa vida. E a necessidade que sofremos, nós só encontramos resposta em Deus. Então, temos que também apresentar diante dele aquelas necessidades que nos apresentam na caminhada da nossa vida, que estamos servindo ao Senhor. Estas necessidades, elas precisam ser colocadas diante do Senhor. Deus sempre tem alguém preparado por Ele para, em seu nome e no seu poder, suprir as nossas necessidades, quando nós não temos o mínimo necessário para supri-las. Deus tem os seus recursos, os seus mensageiros, e fará com que eles se cheguem a nós, e o socorro virá do Senhor. Mas é preciso colocar sobre ele as nossas necessidades. Estas necessidades nós não conseguimos, na nossa própria força, no nosso entendimento, tentar resolvê-la. Não temos a solução para elas. Mas o Senhor Deus tem. E Ele sempre se coloca à disposição. Todas as vezes que clamarmos, o Senhor está sempre pronto. Ele está sempre presente, Ele está sempre disponível para vir ao nosso encontro e nos socorrer. Mas em sexto lugar, nós precisamos apresentar também, diante do Senhor, os nossos fracassos. Muitas das vezes que nós tentamos determinada situação, determinadas coisas, e não conseguimos êxito, não conseguimos o resultado, e aquilo nos traz tristeza, insegurança, aflição, angústia, não sabemos como resolver, por que fracassamos, por que não conseguimos chegar ao resultado esperado. E aí temos que arcar com o nosso fracasso. E estes fracassos, eles vão gerar em nós um certo tipo de ansiedade. E precisamos também, nesta condição, recorrer ao Senhor, lançando sobre Ele os nossos fracassos também, porque Ele tem cuidado de nós. Ele sempre vai cuidar. E em sétimo lugar, nós temos que apresentar ao Senhor os nossos problemas. E quem não tem problemas? E quão variados são os problemas que nos alcançam. Problemas que são jogados de um lado para o outro. Problemas que não se resolvem. Problemas que se deixam na mão de um, ele passa para outro passa para o outro para o outro, e nunca se tem uma solução. É como uma bola que vai girando de um lado para o outro. Sai da minha mão, vai para a mão do outro, sai do outro, vai para um terceiro, sai do terceiro, vai para um quarto, e assim vai. E os problemas ficam girando em torno da nossa vida, sem que haja uma solução. Mas o conselho de Pedro coloca um fim neste círculo vicioso. E diz para lançar sobre ele a nossa ansiedade. O problema é que nos causa ansiedade. Então, este problema deve ser colocado diante do Senhor, porque Ele terá uma solução, uma resposta, um meio de solucionar, de resolver este problema e de trazer a nós a garantia, a segurança, o livramento que estamos precisando
neste momento de peregrinação, à semelhança daqueles do tempo de Pedro. Porque nós hoje somos peregrinos e forasteiros. Nós não temos aqui cidade permanente. Nós aqui enfrentamos várias destas situações que foram relatadas aqui. Elas fazem parte quase que diariamente da nossa vida. E, portanto, é preciso todas as vezes que elas se apresentarem, que nós a levemos ao Senhor Jesus, lancemos sobre ele e não nos deixemos ficar com a ansiedade, porque a ansiedade vai tirar a fé, vai tirar a alegria, vai tirar a comunhão, vai tirar o prazer de viver, vai tirar o sentido da vida. A ansiedade vai trazer um prejuízo enorme sobre a nossa vida. Por isso, o próprio Jesus disse: não andeis inquietos pelo dia de amanhã. O que é inquietude? É ansiedade. A pessoa fica inquieta, a pessoa não sossega, não tem um paradeiro. Ela sempre está se movimentando para lá, para cá, tentando resolver, porque a ansiedade está tomando conta. E o melhor a fazer não é tentar debelar essa ansiedade por conta própria. Não é tentar segurá-la para que ela não nos faça sofrer. Não temos esta condição. E qual é o único meio e recurso que temos para fazer isto? É lançar sobre o Senhor. Por isso está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, se o Senhor tem cuidado de nós, chegou aqui a solução. Chegou aqui um caminho viável para todos nós, que muitas das vezes nós desprezamos esta orientação da palavra de Deus e ficamos correndo a um, a outro, e a outro, e a outro, e contra o problema esse, contra a enfermidade a outro, e contra as perguntas a outro, o medo aquele outro, a necessidade, o fracasso, os problemas, enfim, vamos abrindo para este, para aquele outro, sendo que nenhum deles tem uma resposta para a nossa vida, uma solução para o problema ou dificuldade que estejamos enfrentando. E por conta disso estamos ansiosos. E quando estamos ansiosos, o coração acelera. Parece que ele quer sair fora do peito. Tal o poder da ansiedade. E a ansiedade tem sido o mal do século. As pessoas vivem dominadas pela ansiedade. Ansiosas por tudo e por todos. Qualquer coisa é motivo de uma ansiedade. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus e ela traz para nós este recurso, este caminho, e nós entendemos que a orientação é perfeita, porque ela partiu de Deus, dizendo para lançar as nossas ansiedades sobre ele, sobre o Senhor, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então aqui encontramos um meio, uma porta aberta, por onde podemos chegar. E chegar em tempo de sermos aceitáveis diante do Senhor. E quando ele nos abrir a oportunidade, dizemos a ele o que é que está nos trazendo inquietação, ansiedade, preocupação. Isso pode levar a outras situações, a depressão, que pode gerar numa fatalidade. Tudo isto começa com a ansiedade. É uma situação que se apresenta diante de nós e nós não conseguimos resolver. E, portanto, nos abatemos, nos afligimos, nos preocupamos e ficamos com um peso dentro de nós. Porque temos uma situação, não temos a resposta e não podemos recorrer a este ou aquele. Mas quem conhece o Senhor e conhece a palavra de Deus, ele não deve ficar dominado por este peso. Ele precisa levá-lo a Jesus. E em Jesus ele vai ter uma solução,
uma resposta. Porque quando você coloca sobre Jesus, descanse. Resposta virá. Fique tranquilo. Não fique toda hora perguntando se Jesus já resolveu, se não vai resolver, porque está demorando. Não. Espera pacientemente. Você já colocou nas mãos de Jesus? Esquece o assunto. Fica na expectativa da vitória, da resposta que o Senhor dará. Essa resposta, essa vitória, ela virá no momento certo. Não é preciso a gente ficar lembrando o Senhor. Ele não se esquece de nada. Nada faz com que o Senhor nos perca de vista. Nós estamos no alvo do olhar do Senhor Jesus. Ele nos contempla, ele nos conhece por dentro e por fora, ele tem a solução que precisamos, ele tem o meio de minorar ou eliminar a ansiedade que está tomando conta da nossa vida, está nos paralisando e em outros está os acelerando, eles estão multiplicando atividades para tentar resolver a ansiedade, mas não conseguem. Porque a ansiedade não se resolve desta forma. A ansiedade, a única forma de se resolver é lançando sobre o Senhor. Coloca aos cuidados dele. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, está contigo. A minha ansiedade é esta. O que está me tornando ansioso, aflito, preocupado, é isto, Senhor. Eu coloco nas tuas mãos. E o Senhor, com certeza, amoroso, benigno, que ele é, e procurando sempre o nosso bem, ele vai dar uma resposta. Ele vai dar uma solução. Ele vai trazer o necessário para a nossa vida. E quando o Senhor se manifestar desta maneira, nós devemos ser-lhe muito agradecido, porque o Senhor faz por nós aquilo que ninguém pode fazer. E na situação da ansiedade, só o Senhor, nosso Deus, tem uma resposta viável para esta situação. Só Ele sabe como tirar. É como se tirasse com a mão aquele peso, aquela preocupação de dentro de nós e colocasse em nós tranquilidade, paciência, segurança, direção. E aí nós vamos caminhando à luz da presença do Senhor e nesta caminhada que vamos, nós vamos amadurecendo, vamos crescendo em graça, em fé e em conhecimento e vamos tendo um olhar diferente com respeito ao Senhor Jesus, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz e continuará a fazer em benefício do seu povo. Ai de nós, se não fosse Jesus. Mas com Jesus e por Jesus, tudo é possível. Ele tem a solução. Ele tem amor pelos seus servos. Ele está pronto para socorrê-los e ajudá-los. Não importa qual seja a dificuldade ou embaraço que esteja atravessando, o Senhor sabe livrar o seu povo. Então nós observamos aqui e vimos ao longo desta ministração, pelo menos 7 situações que provocam em nós ansiedade. E esta ansiedade traz preocupação. E a preocupação tira a confiança, portanto, tira a fé. E nós ficamos numa situação duvidosa, tentando resolver sem encontrar um elemento com fundamentos, com segurança para nos apoiar. Mas felizes somos se recorrermos à orientação de Deus na sua palavra. Está escrito, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quais são as 7 situações que podem se transformar em ansiedade e aprofundar para outras situações que nós precisamos, mais rápido do que pudermos, lançar sobre o Senhor para que
possamos desfrutar de alegria, de paz, de comunhão, de vitória e viver em fé na presença do Senhor. Então, a primeira coisa que precisamos entregar ao Senhor são os nossos temores, os nossos medos. A segunda coisa que precisamos lançar sobre o Senhor são as perguntas, os questionamentos que nós temos à vista de determinadas coisas. O terceiro são as enfermidades que vêm sobre nós e trazem também a ansiedade. Nós precisamos lançar sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. A quarta situação são as dificuldades que enfrentamos, situações que vêm e nós não temos uma solução, não temos uma saída. Lancemos sobre o Senhor. Ele tem cuidado de nós. A quinta situação são as nossas necessidades. E quem não passa por necessidades nesta vida? Todos nós. Temos o momento da necessidade, temos o momento da fartura, da abundância, mas temos momentos das privações também. E estes momentos procuram também nos afligir. Então, lancemos ao Senhor as necessidades que estamos atravessando e teremos dele uma resposta. A quinta situação são os fracassos. Quando agimos de determinada maneira, esperando ter uma vitória, ter um resultado favorável, e o que nos acontece é o contrário. É uma derrota, é um fracasso, é um resultado negativo, e isto mexe com as nossas entranhas. Lancemos sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E sétimo e último, são os problemas que surgem. Problemas que começam pequeno e vão se avolumando, vão se crescendo, vão se tornando cada vez mais complicados e nós perdemos o rumo e não sabemos como descobrir a solução. Lancemos também os nossos problemas diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então estão aí 7 situações que precisamos lançar sobre o Senhor, porque está escrito, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, do outro, daquele, daquela, de cada um de nós. O Senhor tem cuidado. Confiemos nele, depositemos nele tudo aquilo que nos causa ansiedade e esperemos com fé e alegria a resposta que o Senhor não demorará em nos entregar a vitória, a solução, a resposta que precisamos e acabar com aquela ansiedade que só procura nos apertar, nos afligir e nos causar males. Quando entregamos ao Senhor, descansemos nele, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus continue ajudando e abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.